Muito boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito com o Dr. José Carmo. José, Olá, ainda, viva Paulo. pelo menos ainda não chegou a nós, não quer dizer que se calhar na próxima semana estejamos infectados, mas para já, que a gente saiba, não há infecções aqui. Não sei se será na próxima semana, se será noutra, mas acho que a determinada altura vai ser uma inevitabilidade, não é? Torna-se difícil começar ou continuar a fugir. Parece que andamos aqui pelo fio das Exatamente, coisas, dado o número de casos que já existem, mas que também, a determinada altura, a partir do momento em que abriram as escolas, e tinhas falado aqui. E tinha que ser, eu acho que de facto torna-se muito difícil de controlar e, portanto, a partir daí, todos sabemos que mais cedo ou mais tarde a probabilidade de nos bater à porta é grande. É verdade, e nós estamos aqui numa região muito crítica, que é Tâmega, Sousa e Douro, mas para já, com as regras de segurança, agora temos um estúdio onde estamos mais... É verdade, parabéns pelo novo estúdio, temos aqui mais espaço, pelo menos já temos o distanciamento, já conseguimos cumprir o distanciamento. Já tínhamos 1,50, agora passamos para 2,50. Exatamente. A 3 metros para cumprirmos as regras, que é fundamental cumprir as regras, e estamos aqui um bocadinho a falar assim, mas a verdade é que cada vez há mais casos aqui à nossa volta, mas também é verdade que eu tenho, desde o início, a aplicação Stowaway Covid, até podemos fazer aqui um teste em direto, se realmente isto funciona. Portanto, vamos aqui abrir, as câmaras podem ver, estamos a abrir, e aqui diz que à minha volta não há casos de Covid. Pois, portanto, tu também garante que a mim não ia acusar porque eu não tenho a minha instalada. Não tens instalado, mas devias ter como cidadão, se não vai a bem, vai a mal, que é assim que o governo quer. Não, Paulo, mas pronto, mas esse é um dos pontos. O meu ponto primeiro, eu acho que e já que falamos nisso, eu acho que já foi amplamente discutida a questão da app da Stowaway Covid. Eu acho que mais do que a questão da obrigatoriedade é a utilidade que tem a aplicação em si. E porque a verdade é que a determinada altura, e atendendo à quantidade de casos que começa a aparecer, eu acho que a determinada altura a app é apenas um lançador de pânico. Serve de muito pouco e apenas vai alarmar toda a gente. Ao contrário daquilo que se possa pensar que será um instrumento de prevenção. Neste momento é o contrário, é que ela não funciona. É que o ponto é esse, é que ela, além de funcionar mal, depois a questão, porque está dependente do código, também está dependente de a determinada altura termos os dados e o Bluetooth ligado, que muita gente desliga, seja pela questão dos dados que são caros, seja pela questão do Bluetooth que gasta bateria. Portanto, há uma série de fatores, até porque se eu depois estiver de má fé de facto, ou se eu suspeitar que estou infectado, para no fundo não ser detectado a determinada altura, posso desligar a minha app antes de fazer o teste. E, portanto, há uma série de coisas, mas o ponto nem é esse. O ponto é que, repara, numa instituição de ensino, por exemplo, em que haja 10 casos numa turma, os alunos da outra turma recebem 10 mensagens cada um. A determinada altura pode-se dar isto e, portanto, a partir daí a informação deixa de ser... não sei bem se é muito útil termos este tipo de informação a todo momento, e mais do que a questão que muita gente levantou do controlo, no fundo, do controlo sobre as pessoas e da obrigatoriedade de instalar e depois terem acesso à informação ou não, que por acaso aí há muita contra-informação, mas tanto quanto eu conseguir perceber, os dados até serão mais históricos do que, portanto, onde é que eu estive nos últimos dias e não tanto onde é que eu estou neste momento, não é, digamos assim, mas independentemente dessa concepção que existe, eu acho é que o ponto é que isto acaba por ser um lançador de pânico e que depois em muitos casos nem sequer funciona ou não está a funcionar corretamente. Portanto, eu mais importante do que isso, eu tenho sido muito crítico relativamente à ação da DGS e continuo a ser. E repara, ainda esta semana aqui nos concelhos limítrofes temos a situação que temos 3 concelhos em que se vai fazer, no fundo, o shutdown, digamos assim, não é? Passos Ferreira, Lousada e Felgueiras, se não estou em erro, mas, ao mesmo tempo, o concelho com mais casos é Penafiel. Portanto, não é certo isso que estás a dizer, José Carlos. Paulo, eu não sei se é certo ou se não é certo. Agora a questão é esta, repara, faz pouca diferença. Deixa-me só dizer, Paulo, mas deixa-me só dizer isto. Porque aquilo que tu dizes, isto é muito importante, porque aquilo que tu dizes é que muita gente diz. O que se passa em Penafiel é o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa de Penafiel, que abrange toda a região do Val de Sousa e que, obviamente, é o Hospital Português. Paulo, mas o ponto é... Mas tu já vais Penafiel não é o que tem mais casos. Está bem, mas o ponto já vais onde eu estou e isto já aconteceu e também já falámos aqui quando há 2 semanas diziam que havia um surto na Póvoa e em Vila do Conde. Sim. O ponto é
Porque encerrar estes 3 quando as pessoas, e todos nós sabemos da forma como interage Paredes, com Penafiel, aqui no Tâmega e Sousa, como os conselhos atuam. Tenho colegas meus de Penafiel e de Felgueiras. Pronto, e portanto, porque só aqueles 3? É que a determinada altura de que é que serve fazer isto só naqueles 3? É que a atuação é completamente dissonante. Isto numa semana em que quantas pessoas de Lousada, de Passos de Ferreira, de Felgueiras, não estão neste momento a ir para o Algarve para ver a Fórmula 1. Isto é tudo sem pés nem cabeça. Este fim de semana podemos ter 40 mil pessoas. Mas tu achas que é uma má gestão ou é uma perca de controle da situação? Paulo, no fundo não é uma perca de controle. Nunca houve controle. Porque a informação vem tarde e a más horas, está desatualizada, como nós já sabemos, chega, não é coincidente com aquela... O que ele está a dizer é verdade, nós de comunicação social só sabemos muito tarde e os números estão sempre errados. Não é coincidente com aqueles números que as autarquias têm, que são os que estão no terreno. Os encerramentos são... Então, quer dizer, quando havia o surto todo dos casos em Lisboa, não se encerrou Lisboa, e agora vai-se encerrar Passos de Ferreira, Felgueiras e Lousada. Não é bem encerrar, mas... Não é isso, encerrar no sentido de condicionar os movimentos. Em Lisboa não houve nenhum condicionamento de movimentos, ninguém ficou proibido de entrar ou de sair em Lisboa. Também, não houve, de entrar e sair em Lisboa não houve, eu próprio fui a Lisboa várias vezes durante esse período. Portanto, eu aqui tenho que passar uma declaração, por exemplo, à Mariana, que é de Felgueiras, para vir trabalhar. Está bem, e em Lisboa alguma vez alguém teve que passar alguma declaração a alguém para fazer alguma coisa? Houve uma situação específica, eventualmente no bairro da Amadora, agora em Lisboa, no Conselho de Lisboa, não aconteceu nada disso. E quando Lisboa era claramente a zona do país onde estava a haver casos e de forma exponencial na altura. Assim como faz-se a festa, por exemplo, a festa do Avante, não é? E agora, há casos. Ou então a seguir, estão espetáculos autorizados, ainda houve uma polémica a semana passada por causa de um espetáculo de humoristas que foi realizado em Guimarães, e agora em Guimarães há uma série de casos. Mas isto depois nunca está ligado. Pois. E portanto a seguir, e é por isso que eu digo, o meu ponto aqui tem a ver não com o encerrar ou o abrir, é com a coerência daquilo que são as ações e as medidas tomadas em cada momento. E repara numa coisa, tem havido um ataque muito específico e muito particular a tudo o que é festas ou cerimónias relacionadas com religião. Isto é notório. Inclusivamente já se fala em não se realizar o Natal. Repara, nós estamos em outubro e fala-se em não realizar o Natal. Este fim de semana há um evento de 40 mil pessoas no Algarve relacionado com automobilismo. Paulo, as coisas, nós estamos com os casos... eu não acho que haja um ataque os casos estão a acontecer. Não. Estás enganado. Repara numa coisa. Não pode haver Páscoa, mas pode haver 25 de Abril. Não pode haver Páscoa, mas pode haver 1º de Maio. Não pode agora haver o Dia dos Finados, mas pode haver Fórmula 1 no fim de semana anterior. Estão a dizer com 3 meses de antecedência que não pode haver Natal, mas no entanto continuamos a poder circular pelo país inteiro. Se isto não é um ataque deliberado a um determinado tipo de eventos, eu não sei o que é. Isto é exatamente o contrário com o que aconteceu, por exemplo, com a festa do Avante, com o 25 de Abril. Eu recordo no 25 de Abril o Sr. Presidente da Assembleia da República dizer que era o que faltava eles terem que usar máscara. Esta semana, hoje, foi aprovada uma resolução que obriga as pessoas a andarem de máscara na rua. Então em que é que ficamos? Quando a própria Organização Mundial de Saúde, neste momento, tem dúvidas se as pessoas que não estão infectadas devem usar máscara ou não. Então estas decisões estão a ser feitas com base em quê? Devem usar máscara ou não? Na rua, atenção. Então estas deliberações estão a ser feitas com base em quê? É só isso que eu questiono. É a falta de coerência em todas estas medidas desde o início da pandemia até agora. É que não temos uma ação coerente. Não há um plano de ação que, no fundo, mostre qual é o caminho e que transmita segurança às pessoas para que elas possam tomar decisões em consciência. E não achas, além disso, eu vou fazer, porque no fundo já estamos a entrar no segundo tema, que foi a Fórmula 1 e o encerramento dos cemitérios, mas a falta de fiscalização. Eu muitas vezes vejo, eu noto, tu sabes que nós andamos aqui na comunidade, e noto, por exemplo, comerciantes muito revoltados uns com os outros.
Porque há uns que realmente fizeram tudo para cumprir as regras sanitárias que foram impingidas desde maio ou junho, quando foi a desconfinação. E o que essas pessoas se queixam, que hoje estão a pagar o justo pelo injusto, é porque havia de haver mais fiscalização na rua. Eles próprios não tiveram fiscalização e eles sentem isso. Não achas que isso também podia ser uma medida bem tomada, a fiscalização? Porque, por exemplo, quantas vezes viste um restaurante, por exemplo, a limpar as cadeiras e o material 6 vezes por dia? Lembras-te dessa... Paulo, mas repara numa coisa, eu próprio tenho, no fundo, na família, temos uma unidade hoteleira e cumprimos todas as regras. Mas agora se calhar vais ter que obrigar a fechar. Paulo, não, já fui obrigado a fechar. Não é agora. Nós já tivemos que encerrar. Pois. É que o encerramento não é a primeira vez agora. Além do mais, que a determinada altura, também se não tiver cliente, estar aberto ou fechado é a mesma coisa. Exatamente. Pronto. Agora, o ponto aqui é, tudo isto tem a ver, porque mesmo a determinada altura, as pessoas, vamos supor que há uma fiscalização, as regras não são claras. As regras não são claras. Eu lembro-me de croquis que a gente via, em que a gente olhava para aquilo e ficava tudo a pensar, mas afinal, o que é que está aqui, ou o que é que se pretende com isto? Regras que mudavam do dia para a noite, ou de um dia para o outro, em que de repente era 50% da lotação, depois já era outra coisa, depois afinal já se podia fazer festas, depois não se pode fazer festas. Repara, o problema disto não era só a questão da fiscalização. Eu tive uma situação, ou conheço uma situação, em que um café foi inspecionado e a pessoa, o dono do café, que nem sequer lá estava naquele momento, foi-lhe dada a ordem de prisão, porque um cliente trincou um bolo dentro do estabelecimento, isto no período de março, quando não se podia-se ir à pastelaria comprar, mas não se podia comer lá dentro. E de repente, o homem está ali na fila e lembra-se de e vai um polícia a passar e deu... Quer dizer, nós temos o 8 e o 80, temos situações em que não há fiscalização para situações em que foi fiscalização extrema e depois, mas a verdade é que isto é uma baralhação, porque as regras, e é aquilo que eu critico desde o início, não há uma linha orientadora coerente. Mesmo para haver fiscalização, tem que haver regras claras, que toda a gente entenda, principalmente quem fiscaliza, não é? E, portanto, isso é uma coisa que não tem existido. Vão saindo regras avulsas, que depois vão sendo adaptadas e em que saem N de versões para, no fundo, se chegar a uma situação em que se consiga, de facto, pôr em prática aquilo que é a intenção e depois também de um dia para o outro, isto, repare, eu continuo a dizer, mais uma vez, nós chegámos ao 1º de maio e de um dia para o outro parecia que tinha tudo acabado e que podíamos ir todos para a rua e que estava tudo bem. Pronto, e agora no fundo estamos a ver o reverso dessa medalha. O que não está bem é a TAP abandonar o Porto. Esse é o próximo tema. Pronto, a questão aqui, o segundo tema que de facto queria falar aqui, bem, os outros dois estavam relacionados, não é? Mas no fundo os outros no fundo estavam incluídos no tema Covid. Agora, relativamente à TAP, aqui uma nota muito breve sobre a TAP. Nós, há vários meses neste programa, quando se falou da nacionalização da TAP, eu disse aqui que a TAP ia ser um ónus para os contribuintes do país inteiro, mas que apenas iam servir os contribuintes de Lisboa. E está aqui a prova. A prova de as rotas que vão ser descontinuadas no Porto, ou que a intenção é descontinuar no Porto, e que a crítica do governo à data era que a gestão privada da TAP não servia aos interesses dos contribuintes, está aqui vista agora, em que estas rotas são descontinuadas, sabes porquê? Por falta de rentabilidade. Então, se é por falta de rentabilidade, quem é que faz gestão por falta de rentabilidade? Qual era a crítica que faziam aos privados relativamente à gestão privada de... Mas a rentabilidade ou a sustentabilidade? É que é diferente. Paulo, rentabilidade é uma empresa não sei o que é que tu entendes por sustentabilidade. Não, sustentabilidade é uma empresa que se paga a ela própria. Então, Paulo, o que é a rentabilidade? Então, e o que é a rentabilidade? A rentabilidade é quando se tira rendimentos dessa empresa. Que por sua vez levam a quê? À sustentabilidade. Portanto, estamos de acordo. As empresas, a forma como nos era apresentada a questão da nacionalização era que a gestão privada não servia aos interesses dos contribuintes. E agora, afinal, o que vemos é que a gestão privada, afinal, estava certa e não precisávamos da nacionalização da TAP porque, afinal, tivemos o mesmo resultado com um custo enorme para os contribuintes. E, portanto, o que fizemos foi manter uma empresa que há anos a fio nos dá prejuízo, há anos a fio que vai dilapidando o erário público e que continua sem servir os portugueses em geral. Serve meia dúzia deles que estão em Lisboa. Muito bem.
Última nota, e muito rápido, Orçamento de Estado. Sim, aqui Já estiveste a falar muito bem no programa do Ferrinho, não é? Sim, mas aí sobre o que é um orçamento em geral, não, e continuo. Eu só gostava aqui de dar 2 notas relativamente ao Orçamento de Estado. Primeiro, na generalidade, o Orçamento de Estado este está a ser um bocadinho uma mão cheia de nada. Pronto, mas não obstante, e gerou-se aí muita polémica por causa do anúncio da medida da redução das retenções na fonte do IRS, e que, de facto, foi anunciada como sendo uma descida de impostos. Não é uma descida de impostos, vamos ser práticos. Agora, isso não tira mérito à medida. E não tira mérito à medida porquê? Porque as pessoas olham para o seu recibo de vencimento, é normal, e como deve ser, mas o que as pessoas muitas vezes não têm noção é que aquele imposto que é retido mensalmente no seu recibo de vencimento, na prática não corresponde àquilo que é o montante de imposto que elas de facto vão pagar no final. E, portanto, todos os meses é feita uma retenção, nós chegamos a maio do ano seguinte, juntam-se as despesas e as outras deduções que a pessoa tem direito e aí é que sim, é que se apura o valor final de IRS a pagar. E basicamente o que acontecia era que com as taxas de retenção na fonte que nós tínhamos, nós estávamos a adiantar mais do que era necessário para pagar esse imposto que nós iríamos, de facto, ter que suportar no futuro, daí que na generalidade dos trabalhadores por conta, porque trabalhavam por conta de outrem, no fundo eram todos reembolsados quando chegavam a maio, no fundo recebíamos um chequezinho do IRS pelo imposto que entregámos a mais. E, portanto, aqui o mérito desta medida assentaria no facto das pessoas não estarem a adiantar esse valor ao Estado e, portanto, agora pagam menos imposto e, naturalmente, quando chegarem a maio, aquele chequezinho que era mais gordo, agora não vão receber ou vão receber menos. Mas isto, de facto, faz sentido. Para que é que eu estou a colocar dinheiro do lado do Estado quando depois eles me vão reembolsar? E, portanto, basicamente é disto que se trata. Não há nenhuma diminuição de impostos. O que se passa é exatamente, eu deixo de antecipar ao Estado os impostos que antigamente antecipava e que depois me eram devolvidos quando chegava a maio. Agora, há um ponto que é preciso reparar, é que no montante que é pago em excesso ao Estado, o que está previsto, salvo erro, é a devolução, ou no fundo, uma diminuição de 8%. Portanto, nós a determinada altura vamos estar a falar de um impacto muito residual e, por exemplo, um trabalhador que ganha o salário mínimo não tem impacto nenhum, porque no fundo para esse já não há retenção na fonte à data 2. Portanto, no fundo isto é uma medida um bocadinho insípida. Uma coisa era se houvesse uma devolução real de 50% ou 60% do montante que é adiantado, outra coisa é de 8%, isto não vai representar grande coisa. Portanto, lá está. Como várias outras medidas, depois teremos, quando começarmos a ter mais, digamos, decisões relativamente àquilo que é a versão final do Orçamento de Estado, teremos mais tempo para falar sobre isto, mas efetivamente parece-me para já que é um bocadinho pífio este Orçamento de Estado naquilo que se refere a apoios às famílias e ao rendimento das famílias e a apoios à retoma da economia, que essas sim eram fundamentais. Também já agora uma nota para as palavras de José Luís Carneiro esta semana, que veio criticar a posição de Rui Rio e do PSD neste caso, de mostrar a intenção de não aprovar este Orçamento de Estado. O que se verifica é mais uma vez aquilo que já se verificou no tempo de José Sócrates, que é o PS tenta fazer os acordos à esquerda, ou tenta fazer as coisas como lhe convém, mas depois, quando é chamada à responsabilidade pelas opções que tomou no passado e quer se ir juntar e depois quer ir namorar com o PSD ou com os partidos mais à direita, depois, afinal, nessa altura é que então diz que eles são irresponsáveis, porque depois de terem falhado aquilo tudo que eles andaram a fazer e aquilo que foi a sua intenção, depois vêm criticar porque afinal agora não são atendidos e agora é que perceberam que a falta de responsabilidade não é de facto do PSD, mas se foi de facto do PS e da forma como se coligou com outros partidos para chegar ao governo. 4 anos que faço contigo o programa, há 3 que eu vejo essa expressão do Orçamento de Estado, que é uma mão cheia de nada. É verdade, Zé Carlos, ficamos por aqui. Esperemos Obrigado, que para Paulo. a semana voltemos aqui a estúdio, que estejamos os dois bem e prontos para trabalhar, porque é isso que a gente precisa, é isto que o país precisa também, é trabalhar. Mas não descure os cuidados. Cada vez mais há assintomáticos pela região. É muito importante nós cumprirmos as regras de higiene, de usar a máscara e distanciamento, por favor.
Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.